Olá, pessoal! Para quem não me conhece, sou a Camila, psicóloga. Atuo na divisão de perícias da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Unipampa. Este é o nosso último vídeo da campanha Não é Normal. Hoje vou falar a respeito das relações interpessoais e feedback. O que é relacionamento interpessoal no trabalho? O relacionamento interpessoal no trabalho nada mais é do que a conexão, ou seja, a relação entre duas ou mais pessoas, em âmbito profissional. Trata-se de como esses indivíduos se relacionam e qual é o nível de qualidade dessas relações. Para a maioria das pessoas, o trabalho é um importante componente da vida, não apenas no sentido material, de salário, benefícios, como também em relação ao desempenho das atividades e para o contato social. Hoje se sabe que o cotidiano de trabalho influencia na vida e nas emoções das pessoas. Por exemplo, a realização de um projeto de trabalho importante resulta em sentimentos positivos, assim como uma discussão com o chefe pode acarretar sentimentos de preocupação. É necessário considerarmos que as pessoas não funcionam como máquinas e que muitas vezes o comportamento apresentado por um colega é diferente do que esperamos. Para trabalhar bem e em grupo, as pessoas precisam possuir não apenas competências técnicas para realizar suas funções, mas também competências emocionais. Se as relações interpessoais são construtivas, a colaboração e o afeto predominam, o que possibilita a coesão do grupo. Caso contrário, o grupo passa a ter conflitos internos. Quais os elementos necessários para estabelecer boas relações interpessoais no trabalho? Para que sejam estabelecidas boas relações interpessoais no trabalho, alguns elementos são fundamentais, tais como respeito, empatia, saber ouvir, colocar limites e abertura para feedbacks e críticas. Respeito. É necessário trabalhar o respeito às diferenças e a tolerância para que todos se sintam confortáveis para expor opiniões e ideias. Aceitar visões diferentes é uma forma de aprender e se permitir desenvolver, além de ser um dos ingredientes principais para se criar conexões com as pessoas. Empatia. Todo relacionamento necessita de empatia, que nada mais é do que a capacidade de se colocar no lugar do outro. Na verdade, ela está muito mais na tentativa de entender melhor a outra pessoa, considerando sua perspectiva, trajetória e dificuldades. Quando a empatia é desenvolvida no ambiente laboral, o clima de trabalho se torna mais harmonioso e cooperativo, pois os membros da equipe se lembram que antes de qualquer questão profissional, são humanos. Saber ouvir. Temos o hábito de julgar o outro a partir dos nossos valores, esquecendo-se de respeitar as diferenças individuais. A nossa dificuldade em ouvir o outro aumenta principalmente quando temos pontos de vista diferentes. Muitos gestores avaliam sua equipe a partir dos seus próprios paradigmas, da sua maneira de ver o que é certo e o que é errado, sem considerar o pensamento do outro, sem querer ouvir o que as pessoas pensam. É fundamental que o gestor queira saber o ponto de vista de sua equipe. Pergunte antes de julgar e solicite sempre que possível a participação de todos. Existem algumas maneiras de demonstrar à pessoa que fala que você está efetivamente ouvindo. Fazer perguntas pode demonstrar o quanto você está atento e encorajar aquele que fala. Alguns sinais, como sorriso, olhares de surpresa e admiração, podem constituir uma forma eficiente de assegurar que você está ouvindo. Ouvir não é calar-se. A mudez pode até ser ofensiva. Ouvir é mostrar interesse, acompanhar o raciocínio do outro e manifestar-se no momento oportuno. Colocar limites. Por mais que algumas pessoas criem laços que vão além do âmbito profissional, é necessário saber estabelecer algumas barreiras entre os dois universos, para não criar confusões e desentendimentos. É preciso ficar atento aos limites entre vida pessoal e profissional, já que não se pode esquecer de que se trata de um ambiente profissional. Os próprios gestores precisam trabalhar esses limites. Afinal,
às vezes podem criar uma amizade com alguém da própria equipe, mas isso não pode interferir nos feedbacks, análise de desempenho e resolução de conflitos. O gestor deve ser uma figura imparcial em diversos momentos e primar pelo desenvolvimento da equipe como um todo. Abertura para feedbacks e críticas. A partir do momento em que se cria uma abertura para se relacionar com o outro, é preciso estar preparado para lidar com feedbacks e críticas. Nenhum relacionamento interpessoal se sustenta sem essa construção. E é importante ressaltar como esse processo é benéfico para o autodesenvolvimento e autoconhecimento de cada um. Afinal, quando você ouve do outro sobre o que você faz bem e sobre o que você pode melhorar, fica mais fácil entender seus pontos fortes e fracos e enxergar oportunidades de crescimento. Um relacionamento interpessoal saudável e positivo é capaz de ajudar todos os envolvidos a crescerem. Falando em feedback, o que é e para que serve o feedback? O feedback é uma ferramenta fundamental para o bom andamento de qualquer instituição. Trata-se de um retorno ou parecer a respeito de atividades, projetos e atitudes. Pode ser individual ou relativo a um grupo. Também pode ser classificado como positivo ou negativo. No primeiro caso, o retorno contém o reconhecimento do bom trabalho prestado e motiva o profissional a continuar engajado com a instituição. Afinal, tem dias em que não estamos bem, mas quando recebemos um retorno sobre as nossas funções e percebemos que fazemos a diferença, tudo melhora. Dar retornos com periodicidade é de extrema importância para que o profissional se sinta reconhecido e saiba onde está acertando. O feedback positivo é uma forma de valorizar as capacidades de sua equipe, mostrando que você confia e aposta neles. Isso não quer dizer que os profissionais não tenham pontos que precisam ser trabalhados, mas sempre que puder dar um feedback positivo, dê. Já o feedback negativo, geralmente é composto de apontamentos sobre o que deve ser melhorado. Saber como dar feedback com teor negativo é fundamental, pois é muito complexo indicar pontos que estão aquém do esperado, sem ser rude ou indelicado. Ele precisa ser bem feito para evitar constrangimentos, alcançando os resultados desejados. Apesar de sua complexidade, sempre que for preciso dar feedback negativo, dê. Se você utiliza o feedback como uma ferramenta de trabalho, será mais fácil dar um feedback negativo. Afinal, você possui a prática de dar feedback positivo quando necessário. Nesse vídeo, vamos dar enfoque ao feedback negativo. Como dar um feedback negativo? Esse tipo de feedback costuma ser mais desafiador para muitos gestores. Exige treino, porém, ele é de extrema importância, tanto quanto o feedback positivo. Como forma de auxiliar, elencamos abaixo os passos que devem ser seguidos para a realização de um bom feedback negativo. Reflita e se prepare antes de dar o feedback. Antes de dar o primeiro passo, você deve se preparar para a conversa. Dessa forma, reflita questões como: o feedback que pretendo dar é verdadeiro? O que eu programei para dizer é bom para quem vai escutar? É necessário ou útil fazer todos esses apontamentos? Isso ajudará o profissional e a instituição? Se as respostas a esses questionamentos forem positivas, siga em frente e dê o feedback. Comece dizendo algo positivo. O ideal é começar com os elogios. Para que a conversa seja efetiva, é preciso apresentar primeiro como o profissional tem se saído bem em determinadas funções ou demandas, para então mostrar no que ele pode melhorar e quais aspectos ou habilidades precisa aprimorar. Seja transparente em relação ao que poderia ter sido feito de forma diferente. O grande segredo é falar de situações pontuais e de entregas, e não críticas soltas sobre comportamentos. Saber como dar feedback com clareza é também aumentar a sua eficácia, pois, caso algum ponto precise ser ajustado, mostrar exatamente o que não está adequado e o que deve ser
feito é a melhor maneira de garantir que o profissional de fato aperfeiçoe seu trabalho. Faça isso sem colocar a culpa nele em nenhum momento e sem deixá-lo desmotivado. Reforce que, sobretudo, o objetivo da conversa é auxiliá-lo. Explique detalhadamente o que espera do futuro. Torne evidente como espera que o profissional haja a partir de então. Cite comportamentos exemplificativos que possam ser seguidos de acordo com a situação concreta que estão enfrentando. Além disso, leve em consideração as possíveis explicações que ele tenha dado para justificar seu erro ou desempenho insuficiente. Identifiquem juntos como as barreiras apontadas podem ser superadas. Se ele diz ter dificuldades em usar um determinado programa, combine uma capacitação interna, que pode ser dada por alguma outra pessoa da equipe. Se for falta de algum instrumento de trabalho, providencie a aquisição. Se for alguma habilidade que ele precisa desenvolver, indique leituras ou cursos gratuitos disponíveis na internet. Anote o que foi combinado e marque um novo momento para feedback. Já combine um prazo para uma nova conversa, focada especificamente no ponto discutido. Anote o que foi dito e combinado para que vocês possam retomar a conversa a partir desse ponto. Muito importante é não esperar que o colaborador irá de imediato já mudar sua forma de agir. Ele precisará de um tempo para absorver o que foi dito e passar a agir conforme foi acordado. À medida que o profissional conseguir cumprir os combinados, não deixe de dar feedback positivo. Não esqueça de destacar os pontos fortes. A conversa deve ser finalizada novamente com pontos positivos. Os gestores devem ser capazes de olhar para além da situação atual na hora de motivar sua equipe. Para isso, ele precisa mostrar como aprecia o trabalho daquele profissional, apesar de eventuais equívocos cometidos, motivando a se aperfeiçoar. Agradeço a atenção de vocês até aqui e espero ter contribuído com essa fala sobre os temas. Tenham em mente que as relações tóxicas e ausência de feedback não é normal. Tratam-se de situações que não podem ser naturalizadas no ambiente de trabalho. Não é normal retirar valor das conquistas alcançadas ou não reconhecer as contribuições dos colegas. Não é normal sentir que sua chefia não confia em você e raramente lhe escuta. Se você, servidor, precisa de suporte e orientação em relação às temáticas abordadas, entre em contato comigo através do e-mail camilaperes@unipampa.edu.br. Agradeço a todos os servidores que desde junho têm prestigiado a campanha Não é Normal. Para quem perdeu algum dos 6 temas anteriores abordados pela campanha, pode conferir os vídeos aqui no canal do YouTube da Progep e também acompanhe a página da DAST no Facebook. Um grande abraço!